Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Bom dia, que bom que você está aqui nessa manhã. E como nós ouvimos no nosso estudo pela manhã, que nós tivemos agora há pouco, muitas vezes, quando nós estamos diante de Jesus, nós pedimos esmolas. Se você está aqui apenas para buscar algum benefício material, benefício material para a sua vida, seja saúde, seja financeiro, seja prosperidade, as escrituras olham para isso e falam, cara, isso é esmola. Tudo isso que nós buscamos materialmente é esmola comparado a que Cristo Jesus quer nos dar. E a palavra diz que Deus quer se dar a si mesmo para nós. O que Deus tem a oferecer para mim e para você? Ele mesmo. Não é apenas um benefício material para suprir alguma necessidade física que nós temos. Deus quer se dar a si mesmo para nós.
E o meu desejo é que você possa desejar mais de Deus nessa manhã. Que você esteja aqui para buscá-lo por quem Ele é. E Ele tem muito mais a oferecer para nós, muito mais do que benefícios materiais, físicos. Ele quer te oferecer a si mesmo a Ele. Então busca a Deus essa manhã. Ele está presente aqui. E Ele nos quer. Convido você a ficar de pé. Nós juntos fazermos a leitura de Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Vamos ler juntos. O Senhor, o seu Deus, está no seu meio, um guerreiro poderoso para salvar. Ele terá imensa alegria em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Você tem noção que é isso que acontece? Por meio do Evangelho de Cristo Jesus? Que Deus olha para nós e Ele tem alegria em nós. Olha que bênção. Que maravilha a gente saber que o Criador do Universo, por meio de Cristo Jesus, olha para nós e diz: eu me alegro em você. E o meu amor vai renovar você. E olha só a palavra de Sofonias. Eu vou me regozijar em você com brados de alegria. Por meio de Cristo Jesus nós temos plena convicção disso aqui. Deus não é um juiz procurando e caçando os nossos pecados para nos punir o tempo todo. Não, Ele é o Deus que agora se alegra em nós. Porque Ele é o nosso Pai. Que o amor dele possa te renovar essa manhã, te fortalecer. E saiba que enquanto nós nos alegramos aqui, o Deus Ele está se alegrando junto com a gente com brados de alegria, porque Ele tem prazer em nós. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, suas vozes. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grande
grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pai querido, nós queremos louvar e bendizer o Senhor, porque só tu és Deus. O Senhor é santo, santo, santo. Não há outro como tu. Não há ninguém no céu, na terra, embaixo da terra que se compare a ti. Só tu és Deus. Totalmente separado de nós, totalmente santo, puro, perfeito, justo, honesto e bom, Senhor. Mas apesar de toda essa grandeza, o Senhor é o Deus que por meio de Cristo Jesus se alegra com o seu povo. Nossa, isso muda tudo. Sabemos que nós somos aceitos pelo Senhor, não por causa de algo de bom que existe em nós, mas por causa daquilo que Cristo Jesus fez. Que o Senhor olha para nós e se alegra em nós, porque nós fomos feitos filhos do Senhor por meio do seu Espírito Santo. Nossa, Senhor, se o seu povo compreender isso, se nós compreendermos isso, Senhor, certamente a nossa vida vai mudar. Saber que nós somos perdoados, justos, restaurados, novas criaturas, filhos do Senhor. Ó Pai, isso muda tudo. E assim como o Senhor se alegra em nós, se alegra, Senhor, por causa daquilo que o seu Filho fez em nosso favor, possamos nos alegrar em Ti essa manhã. Render graças ao Senhor, entregar toda a nossa vida ao Senhor. Que o Senhor tem nos feito muito bem. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar? Alô, alô. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos ler um texto de Gálatas 2, versículo 20. Vamos ler juntos? Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Muitas vezes nós temos a tendência, o pensamento de crermos que nós estamos no controle de todas as coisas. E pensamos que nós podemos, por nós mesmos, fazer alguma coisa. Mas esse texto nos chama a atenção, nos faz olhar para a cruz. E talvez seja esse motivo de confiarmos em nós e acharmos que as coisas dependem de nós, que muitas vezes nos leva a ter dificuldade nas nossas tentações e lutar contra o pecado. Mas a gente, olhando para a cruz, a gente sabe que os nossos pecados foram levados na cruz por Cristo Jesus. E que nossa natureza foi crucificada com Cristo. Nós estamos crucificados com Cristo. E o pecado já não tem o poder sobre nós. Eu quero convidar você nessa manhã. Você que talvez tenha confiado demais em você, esteja pensando demais em você resolver os problemas. Quero que você tenha um breve momento de oração.
as lutas que você tem enfrentado, os pecados, as tentações que você tem enfrentado. Tire esse momento para confessar a Deus, porque Ele habita em você. Não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. E isso te capacita a você ter uma nova vida em Cristo, a viver em novidade de vida. Tenha esse breve momento, entregue a Cristo as tuas tentações, tudo aquilo que você sabe que não tem sido bom, que você tem pecado, que você tem errado o alvo. Tenha esse breve momento e depois será quebrado pelo louvor. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Suas vozes. Nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder.
Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor usa o seu poder para nos abençoar. O seu poder nada mais é do que a demonstração do seu amor por nós. Nós te agradecemos, porque quando nossos pecados são confessados, nós podemos ouvir a voz do alto dizendo que os nossos pecados são perdoados. E não apenas perdoados, mas o Senhor nos purifica de toda injustiça. Nossa, Senhor, que isso seja verdadeiro e real para nós nessa manhã. Não apenas termos a consciência do seu perdão, mas a plena certeza de que o Senhor está nos purificando dia após dia. Que nós possamos descansar nisso. Independente do que aconteça, do que estejamos enfrentando, pecados que nós temos lidado, aflições que nós temos enfrentado. Nos ajude a descansar no Senhor, no seu poder, que tem conduzido a nossa vida com graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura do texto bíblico do livro de Salmos. Eu vou ler os versículos ímpares, vou pedir para os irmãos ler os pares. Pedir para a igreja ficar de pé também, por favor. Então, tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Eu instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou como o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas o amor leal do Senhor envolve quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exaltem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Então, esse texto nos mostra que Deus é o nosso abrigo e a nossa salvação, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E devemos confiar nele e ser gratos em tudo que ele nos dá. Nesse momento, irmãos, vamos oferecer nossos dízimos e ofertas em forma de gratidão a Deus, enquanto toca o hino, porque só devolvemos para ele tudo que ele tem dado a nós. E essa é uma forma de fazer o reino prosperar para a sua glória. Sobre a tempestade eu vou.
Se o trovão e o mar, suas vozes. Se o trovão e o mar sorrindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. O presbítero Paulo Henrique faz uma oração de gratidão. Amém. Você pode sentar? Bom, nós vamos fazer a leitura da pergunta de número 77 do Breve Catecismo de Westminster. Como ressaltamos todo domingo, é um documento que contém perguntas e respostas sobre as principais doutrinas da fé cristã. E nós lemos no culto para a nossa edificação. Pergunta de número 77. Então, já tem 77 domingos que nós estamos lendo. Tá? Olha só que maravilha. Que exige o 9º mandamento. Vamos ler juntos? O 9º mandamento exige a conservação e promoção da verdade entre os homens e a manutenção da nossa boa reputação e a do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar testemunho. Então, o 9º mandamento, ele exige, ele ordena que nós conservemos a nossa boa reputação, não só a nossa, mas a boa reputação do outro também. Nós temos muito zelo pela nossa autoimagem, mas nós somos bem rápidos para denegrir a imagem dos outros, não é verdade? Por meio de fofoca, por meio de coisas que possam denegrir a vida do outro. E o 9º mandamento está exigindo o quê? Conserve a sua boa reputação, mas conserve a boa reputação do seu próximo também. Essa é a exigência do 9º mandamento. Tá? Pessoal, nesse domingo, hoje à noite, vai iniciar a 41ª reunião do Supremo Concílio. Tá? E o que é o Supremo Concílio? É a autarquia nacional da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? Então, o Supremo Concílio ele acontece de 4 em 4 anos, reunindo presbíteros e pastores do Brasil inteiro que foram delegados no presbitério e do sínodo. Para quê, gente? Para representar as suas igrejas locais, seus presbitérios e seus sínodos regionais na reunião do Supremo Concílio. Nessa reunião de 4 em 4 anos, vai ser eleita uma diretoria nacional, que vai ter o exercício nos próximos 4 anos de liderar nacionalmente a Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? Então, essa eleição já acontece amanhã, na segunda-feira. Tá? E o que acontece nessa reunião do Supremo Concílio? São discutidos documentos do Brasil inteiro. E por que essa reunião é importante? Porque nessa reunião é discutido doutrina. Tá? Onde chegam muitos documentos pedindo para mudar alguma coisa na nossa denominação, mudar alguma doutrina. Esses documentos são todos discutidos lá no Supremo Concílio.
Então é importante? Totalmente. Tá? Que tudo que é decidido no Supremo Concílio interfere imediatamente nas igrejas locais, nos presbitérios e nos sínodos. Tá? Então nós vamos orar por essa reunião. Tá? Orar para que a Igreja Presbiteriana do Brasil continue fiel e zelosa na palavra de Deus. Para que sejam eleitos líderes que governem com amor e fidelidade a Igreja do Senhor Jesus. Tá? Nós vamos orar para que essa reunião seja conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Então orem por essa reunião. Hoje eu vou compartilhar o link com vocês para aqueles que quiserem acompanhar o culto. Tá? Vai acontecer lá em Manaus essa reunião. Vou compartilhar o link para quem quiser acompanhar à noite o culto. E durante a semana, caso esse concílio seja transmitido, eu vou compartilhando o link para aqueles que quiserem acompanhar. Ah, pastor, eu não consigo acompanhar. Eles vão fazer um boletim atualizando a igreja sobre as principais decisões. Então, quem tiver interesse, eu vou estar compartilhando no grupo. Presbítero. Isso, né? Então tem representantes do Brasil inteiro, inclusive do nosso presbitério aqui de Curitiba, do Sínodo de Curitiba, de todas as regiões do Brasil. Lembrando que a igreja presbiteriana é uma igreja representativa. Tá? Então nós vamos orar por isso. Quero chamar o presbítero José Carlos aqui na frente para nos conduzir nessa reunião, para que o Espírito Santo continue conduzindo a sua igreja com graça. Tá? Ore por isso, vamos orar juntos. Oremos ao nosso Deus. Grande e eterno Pai, nós estamos aqui, uma porção do teu povo reunido para glorificar o teu nome, para te prestar culto de gratidão, culto de adoração, culto, ó Deus, que as nossas almas ficam muito felizes, ó Deus, em homenagear ao Senhor. Porque só o Senhor é Deus da nossa vida, e sem o Senhor nós nada somos. Ó Pai, o Senhor tem demonstrado o seu amor, a tua misericórdia para com cada um de nós, ó Deus, que somos salvos por Ti, ó Deus, através do Teu Filho amado Jesus. Mas nesse momento, ó Deus, nós queremos colocar, ó Deus, algumas situações diante do Senhor nesse momento. Ó Deus, quero colocar aqui, ó Deus, a situação do nosso país diante do Senhor. Todas as esferas, ó Deus, governamentais do nosso país diante do Senhor, estaduais, municipais. Ó Deus, nós estamos vendo, ó Deus, mudanças, muitas, ó Pai, na nossa sociedade, e muitas delas, ó Deus, contradizem a Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, derrama sobre essa nação. Ó Deus, e que possamos, ó Deus, ser uma nação que testemunha da grandeza do Senhor. Mas também, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, os líderes da Tua igreja, da igreja visível e invisível também, ó Pai, diante do Senhor. Homens, ó Deus, que estão reunidos ali para tratar de assuntos referentes à Tua igreja. Que o Espírito Santo do Senhor use esses irmãos para que tome, ó Deus, decisões sábias de acordo com a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, honrar, glorificar o Teu nome. Ó Deus, que eles dão sabedoria a cada um deles. Ó Deus, para que toma decisões, ó Deus, de acordo com a Tua palavra. Ó Deus, e que o Teu povo, ó Deus, espalhado por esse Brasil afora, que pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, sujeita, ó Deus, sempre a Tua palavra. E possamos, assim, crescer para a honra e glória do Teu nome. Eu emociono e fico feliz, porque o meu Deus é grande. Amém. Maravilha, gente. Lembre-se de orar por isso durante a semana. Essa reunião vai acontecer durante 5 dias, né? Então, de segunda a sexta, representantes das nossas igrejas estarão lá discutindo documentos, atas, e decidindo o futuro da denominação também. Então, ore por isso. Tá? Quero chamar as crianças aqui na frente, professora dessa manhã, chama a Ana, Lolô. Nós vamos orar pelas crianças nessa manhã.
Maravilha, gente. Vamos orar? Pai querido, nós nos alegramos nessa manhã com as crianças da nossa igreja. Oramos, Senhor, para que seu Espírito Santo as edifique por meio da sua palavra. Oramos, Senhor, para que o Senhor traga mais crianças ao nosso meio, Senhor, para que elas possam aprender da parte do Senhor. Usa a professora dessa manhã para que ela fale aos corações da Ana, da Lolô, desde já elas possam amar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Pessoal, hoje então chegamos ao último capítulo da nossa série Viva Leve, vivendo com Jesus, sem carregar o peso do mundo nas costas. Você já está mais leve depois dessa série? Está mais aliviado? Você não está ainda, então eu espero que hoje o Senhor Jesus te traga alívio. Como eu sei que vocês gostam de história, eu quero começar contando uma história para vocês, para ilustrar aquilo que eu quero dizer hoje. A história do carvalho e do olmo. Alguém já ouviu essa história aqui? Na infância? Ninguém? Vou contar para vocês então, que essa história é bem bacana. Então, o carvalho era uma árvore imensa, orgulhosa da sua força solitária. O carvalho é uma árvore forte, que vive longos anos, né? E ao seu lado crescia um olmo, mais jovem, mais magrinho, mais frágil. E certo dia uma tempestade violenta caiu sobre a floresta. O vento soprando com fúria, e uma camada espessa e pesada de neve começou a se acumular sobre os galhos de ambos. O carvalho começou a ficar branquinho, o olmo começou a ficar branquinho. O carvalho, confiante da sua força, se recusou a pedir ajuda às outras árvores vizinhas para entrelaçar as suas copas, como costumavam fazer os pinheiros. O carvalho falou: não preciso da ajuda de vocês, eu sou forte. Eu resisto a essa tempestade, eu já resisti a tantas tempestades, essa só é mais uma. Eu aguento o peso sozinho, dizia ele. E o tronco estalando, né? Eu aguento sozinho. Dividir o fardo é sinal de fraqueza, eu consigo. Só que o olmo, sentindo que os seus galhos iam quebrar, ele começou a esticar os seus galhos em direção a uma fileira de salgueiros mais próximos. Os salgueiros entenderam o toque e falaram: não, vamos juntos, vamos nos ajudar para que possamos enfrentar essa tempestade. E o peso da neve que caía sobre o olmo começou a ser distribuído sobre outras árvores, sobre os salgueiros, tornando o fardo de cada uma delas mais leve. E o carvalho lá: não, estou aguentando essa tempestade. Eu vou conseguir resistir. Mas no auge da noite, a floresta inteira ficou espantada, porque um bloco massivo de gelo caiu sobre o topo do carvalho. Sem ter como se desviar ou dividir a força com alguém, o carvalho não resistiu. O seu tronco rachou. Um estalo ensurdecedor ecoou pela floresta. O orgulhoso carvalho partiu-se ao meio. Quando a manhã chegou e o sol derreteu a neve, o olmo continuava de pé, intacto e seguro, porque dividiu seu fardo com outras árvores. Qual que é a moral da história? Quem tenta carregar o peso do mundo sozinho, uma hora acaba quebrando. Compartilhar fardos não é fraqueza, mas a maior sabedoria para resistir às tempestades da vida. E aí, gostaram da história? Bom, né? Chega e conta para uma criança, chega em casa, conta para o seu sobrinho, para o seu neto. Essa história é bem bacana. Então, a partir disso, eu quero conversar com você hoje sobre viva leve. E leve porque eu não carrego o peso sozinho.
Nós não precisamos carregar o peso do mundo, das circunstâncias, da vida, sozinhos. Eu quero ler com você o texto de Êxodo, capítulo 18, versículos de 13 a 24. Êxodo 18, de 13 a 24. Se a gente contou a história do carvalho e do olmo, essa história é sobre um sogro e seu genro. Êxodo 18, de 13 a 24. O texto vai ser projetado, mas fique à vontade também para acompanhar na sua Bíblia ou apenas ouvir essa história. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o final da tarde. Quando seu sogro viu tudo que ele fazia pelo povo, disse: "Que é que você está fazendo? Por que só você se senta para julgar, e todo este povo espera em pé, desde a manhã até o final da tarde?" Moisés lhe respondeu: "Faço isso porque o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu julgo entre as partes e ensino-lhes os estatutos e as leis de Deus." O sogro de Moisés respondeu: "O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão completamente esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as questões deles. Oriente-os quanto aos estatutos e às leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Escolha, porém, dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que odeiam o ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles atuarão como juízes do povo em todos os momentos. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples, eles mesmos julgarão. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles vão dividir com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo irá para casa satisfeito." Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, é a sua palavra, Senhor, que está aberta e que foi lida diante de nós. Admitimos, a sua palavra é viva. Admitimos que quando a sua palavra é lida e pregada, é o Senhor falando conosco. Então fale conosco, Senhor, para que nessa manhã sejamos libertos de fardos que o Senhor nunca nos pediu que carregássemos, e que possamos desfrutar do jugo suave do seu fardo leve essa manhã. Em teu nome nós oramos. Amém. É difícil compartilhar os nossos fardos sem antes ter um coração tratado por Jesus. Nós sabemos que nós precisamos dividir os nossos fardos, mas tem coisas no nosso coração que precisam ser tratadas para que possamos compartilhar os nossos fardos uns com os outros. Por isso, para que possamos viver a leveza de compartilhar os nossos fardos, eu e você precisamos admitir 3 coisas. E a primeira coisa que você precisa admitir, uma coisa que o carvalho na história não foi capaz de admitir, e que às vezes é difícil para nós admitirmos: você não dá conta de fazer tudo sozinho. Você não dá conta de fazer tudo sozinho. Então, os versículos anteriores ao texto que nós lemos nos revela que
o sogro de Moisés veio visitá-lo, trazendo a esposa de Moisés e seus filhos. Né? Então imagine que nessa loucura toda de Deus usando Moisés para libertar o seu povo do Egito, ele estava longe da sua mulher e dos seus filhos. Tá? Então o sogro neste momento traz a sua mulher e os seus filhos. E quando o sogro chega, Moisés o leva para uma tenda, e Moisés está empolgado. Né? Sogro, você não vai acreditar nas coisas que Deus operou através da minha vida. Então Moisés começa a relatar para o seu sogro tudo que Deus havia feito, como Deus libertou o povo poderosamente do Egito e das garras de Faraó, como Deus abriu o mar vermelho, como Deus fez maná cair do céu, codornizes cair do céu, água sair da rocha. Moisés empolgado falando sobre tudo isso, e basicamente nós nos deparamos no início do capítulo 18 com a conversão de Jetro. Veja só que alegria, né? Um sogro que é convertido por meio do testemunho do seu genro. E olha só, depois do relato de Moisés, olha a declaração de Jetro: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que libertou o povo das mãos dos egípcios. Olha só a declaração de Jetro: agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Lembra que Jetro, ele era um gentio, ele era sacerdote de Midian, ou seja, ele oferecia sacrifícios a outros deuses, ele adorava outros deuses, era um sacerdote pagão. E aqui ele está falando: agora eu sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses. E qual que é o sinal de que ele se converte? Jetro oferece sacrifícios a Deus, ao Deus de Israel. Não mais aos deuses que ele sacrificava, ele oferece sacrifícios ao Deus de Israel. Lembrando que a adoração no Antigo Testamento estava intimamente ligada ao sacrifício. Como se adorava a Deus no Antigo Testamento? Por meio de sacrifícios. Então aqui Jetro está o quê? Declarando que agora eu ofereço sacrifícios a Deus. E como que nós adoramos a Deus hoje? Como o apóstolo Paulo diz, nós oferecemos o nosso corpo, tudo o que nós temos, todas as nossas faculdades para adorar a Deus. Tá? Então nós vemos aqui a conversão de Jetro. Esse é o contexto imediato do nosso texto. Tá? Então Jetro, um gentio midianita, reconheceu Deus como sendo o único Deus. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos que o plano de Deus sempre foi alcançar todas as nações da terra. Mas isso é um papo para um outro momento, né? Para uma outra conversa. Então, o sogrão decidiu passar um tempo na casa do genro. Foi com mala e cuia, né? E como de costume, né, se o sogro estava de férias, Moisés não estava de férias, né? Moisés se levantou, jogou uma água na cara e foi trabalhar. Só que o sogro: pera aí, Moisés, vou junto com você. Aí Moisés: ai, né? Ai, né? Só que eles chegaram lá e Jetro viu uma fila quilométrica de pessoas em pé, esperando para serem atendidas por Moisés. Você acha que o sogro ficou quieto? Né? O que o sogro pergunta para Moisés? O que você está fazendo, cara? Meu Deus, né? Como você não consegue enxergar? Não acredito que foi esse homem que casou com a minha filha, né? Por que só você se senta para julgar e todo esse povo fica esperando você em pé, desde amanhã até o final da tarde? É Moisés: não, sogro, peraí, calma lá, né? Eu faço isso porque o povo me procura para que eu consulte a Deus. E olha só o versículo 16. Toda vez que alguém tem uma questão, essa me é trazida, e eu julgo entre as partes, e ensino-lhes os estatutos e as leis de Deus. Né? Imaginando Moisés explicando, e o sogro esperando que o sogro dissesse: uau, cara, esse é o cara, né? Mas o que o sogro fala? O que você está fazendo não é bom, cara. Aí Moisés: por que meu sogro veio para cá hoje, né, cara?
o dia agitado, né? Logo hoje, né? O sogro vira e fala: o que você está fazendo não é bom. Sabe por quê, Moisés? Você e o seu povo ficarão completamente esgotados. Não faz sentido esse pessoal ficar esperando por você debaixo do sol, de manhã até o final da tarde, para ouvir os seus conselhos. Pois essa tarefa é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. Né? Então aqui nós vemos um homem recém-convertido, nos mostrando que Deus visita esta terra com a sua graça comum, dando sabedoria para justos e injustos, dando sabedoria para crentes e descrentes. Por isso nós desfrutamos de tantos benefícios dessa criação, né? Porque tem homens, mesmo que descrentes, que são sábios, porque Deus concede sabedoria e graça comum a todos os homens. Nosso Deus, ele é gracioso, né? Você crê que toda a Bíblia é palavra de Deus? Sim? Toda a Escritura é palavra de Deus? Concordamos com isso? Então, o conselho que Jetro dá para Moisés é palavra de Deus também? É palavra de Deus para nós? Então, o que Deus está dizendo é que se você anda muito sobrecarregado, abraçando o mundo, não compartilhando os fardos com ninguém, caminhando sozinho, fazendo tudo sozinho, isso não é bom. Se você recusa viver em comunidade, compartilhando os seus fardos com outras pessoas, isso não é bom. Você vai ficar esgotado e o pior, as pessoas ao seu redor também ficarão esgotadas. E o problema é que se insistirmos nesse caminho, uma hora eu e você vamos rachar. Igual o Carvalho. Se achamos que vamos dar conta de tudo, sem pedir ajuda, sem compartilhar, que somos fortes o suficiente, uma hora eu e você vamos rachar. Nós precisamos caminhar com pessoas, dividir os nossos fardos. Vamos exemplificar algumas coisas. Se tem uma tarefa que é pesada demais para executar sozinho, é cuidar de uma casa, não é verdade? Quem concorda aqui? Né? Serviço de casa para, gente. Misericórdia, né? Você resolve uma coisa e você olha para o lado, tem outra coisa, né? Louça, então, você acaba de lavar, quando você olha para a pia de novo, o que é isso? Mágica, né? Acabei de sumir e apareceu, né? Gente, quantas pessoas, principalmente mulheres, estão sobrecarregadas e esgotadas porque não há cooperação e proatividade nas tarefas domésticas. Gente, uma casa deve ser cuidada por todas que estão nela. Se você mora em algum lugar, você é responsável por cuidar e zelar deste lugar. Uma pessoa não pode carregar tudo sobre as suas costas. Coopere na sua casa. Tá? Existe uma frase do almirante William McHaven, que diz: se você quer mudar o mundo, você quer fazer alguma diferença na sociedade, alguma diferença no seu dia a dia, comece arrumando a sua cama. Gente, nós queremos aliviar tanto o fardo de pessoas que mal conhecemos, mas nos esquecemos que precisamos começar aliviando os fardos daqueles que moram conosco debaixo do mesmo teto. E quando a gente fala sobre amar o próximo, o que a gente pensa? A gente pensa sempre nos de fora, né? No morador de rua, né? Naquele que está no hospital. Comece na sua casa. Aliviando os fardos daqueles que estão debaixo do mesmo teto que você. Isso é um alerta que o apóstolo Paulo já disse para o próprio Timóteo. Aqueles que não fazem o bem dentro da sua própria casa são piores que os descrentes. Tem pessoas que na nossa casa, no nosso lar, estão cheias de fardos. E que eu e você podemos começar a aliviar
lá, dentro de casa. Se você quer fazer alguma diferença no mundo, comece fazendo diferença no mundo da sua casa. Cuidar de uma casa sozinho é uma tarefa demais para qualquer um fazer. Outro fardo que você não pode carregar sozinho é o fardo dos traumas, das dores emocionais, de pecados que você não consegue lidar. Você não vai conseguir vencer isso sozinho. Sabe por quê? A tristeza se multiplica dentro de nós quando ela não é compartilhada. Quanto mais nós tentamos lidar com essas coisas sozinhos, com traumas emocionais, com dores emocionais, com pecados não tratados, isso vai se multiplicar dentro de nós. Nós não conseguimos lidar com essas coisas sozinhos. Você não dá conta de enfrentar algumas coisas sozinho. E está tudo bem por isso. Porque nós somos frágeis. Nós temos ressaltado isso ao longo dessa série inteira. A realidade, o nosso respeito é que nós somos pó. E ao pó nós vamos voltar. Tem coisas que nós não precisamos lidar sozinhos. Conhecido teólogo João Calvino, ele afirma o seguinte: nenhum mortal pode ser suficiente para fazer tudo. Porque se você é mortal, você não é suficiente. Suficiente é um só. Quem dá conta de tudo é um só. Nós somos mortais, por isso não somos suficientes. Por mais numerosos e diversos que sejam os seus dons, que então os servos de Deus aprendam a medir cuidadosamente as suas capacidades, para que não se desgastem por abraçar ambiciosamente muitas ocupações. Então ele fala que às vezes nós abraçamos muitas coisas porque nós somos ambiciosos demais. Por isso, cada um se limite dentro dos seus próprios limites. Olha só que interessante isso aqui, né? Que você se limite nos seus limites. E ele conclui dizendo: Moisés errou em sobrecarregar-se com muito trabalho. Ele não se considerou particularmente. E não considerou o povo também. Sobrecarregar-se com muitas coisas é não levar em consideração a si mesmo e não levar em consideração as pessoas que estão ao seu redor. Essa afirmação que João Calvino faz. O que ele está dizendo então? Leve mais em consideração você, os seus limites, e leve em consideração as pessoas que estão ao seu redor. Gente, porque quando nós estamos cansados, esgotados, mil perdões, a gente fica muito chato. Né? A gente fica muito chato. Isso não afeta só você, afeta as pessoas que estão ao seu redor. Então, leve em consideração a si mesmo e as pessoas que estão ao seu redor. Mas tem perguntas que só você pode responder. Com que você está sobrecarregado ultimamente? Que tarefa tem sido pesada demais para você? Por que você está lidando com isso sozinho? Como você pode compartilhar os seus fardos? Uma pergunta importante: quem é o seu Jetro hoje? Você está caminhando de perto com alguém? Alguém que pode ouvir as suas dores? Alguém com quem você pode dividir os seus fardos? Porque às vezes só de falar com alguém os nossos fardos já aliviam, né? Só de jogar para fora algumas coisas dentro de nós já são aliviadas. Então quem que é o seu Jetro hoje? Se você está caminhando sozinho, isolado, por que você está fazendo isso? Se Deus te presenteou com uma igreja, com uma comunidade cheia de Jetros sábios, você precisa de gente sábia ao seu lado que te ajude a te livrar de fardos que Deus nunca quis que você carregasse. Tem fardos que Deus não quer que você carregue. Que Deus quer que você se livre desses fardos, porque senão o barco afunda. Não tem jeito. Um navio com muitos fardos afunda. Tem fardos que eu e você carregamos que Deus nunca quis que nós carregássemos. Então não. Você não dá conta de tudo sozinho. Tá? Mas existe uma segunda coisa que nós precisamos admitir. As coisas não precisam
ser sempre do seu jeito. Sabe por que é tão difícil pedir ajuda? Compartilhar os fardos, parar de fazer as coisas sozinho. Primeiro, porque existe uma crença de que os outros não farão a tarefa com a mesma qualidade que nós fazemos. Nós ostentamos uma frase, sabe qual é? Se você quer alguma coisa bem feita, vocês sabem, né? Viu como vocês sabem? Eu desconfio que vocês falam essa frase por aí, né? Só que nisso nós estamos impedindo que o outro se desenvolva e aprenda. E muitas vezes ignoramos o fato de que sim, há pessoas que fazem uma tarefa bem melhor do que nós fazemos. Claro, nós podemos surpreender negativamente, mas também podemos surpreender positivamente. Há pessoas que fazem certas coisas bem melhor do que nós fazemos. Nós não confiamos na capacidade alheia. E nos enxergamos como se fôssemos os únicos capazes de realizar as tarefas que nós realizamos. Tem um pouco de orgulho nisso aí, não tem? Como se eu fosse o único capaz de fazer certas coisas. Mas existe uma afirmação que me humilha. Sempre quando eu ouço essa frase, meu ego vai lá embaixo. Tá? É uma frase de um homem sábio, que foi agraciado com a graça comum de Deus. Um tal de Peter Drucker, pai da administração moderna. E olha o que ele diz: 95% das coisas que você faz, qualquer pessoa pode fazer. Isso que me humilha, tá? 95%, quase tudo que eu faço, outra pessoa pode fazer. Isso aqui humilha meu orgulho. Falo, outras pessoas podem fazer o que eu faço. Os outros 5% são o que realmente importa, coisas que só nós podemos fazer. Por isso eu digo que nós precisamos de um coração tratado por Jesus. Porque o nosso problema não é admitir que não damos conta, o nosso problema é de orgulho. O nosso coração orgulhoso precisa ser tratado. Há aqueles que não pedem ajuda porque têm medo de sobrecarregar outras pessoas. Você já viu essas pessoas? Ah, não quero incomodar fulano. Não, acho que vai ser demais para ele. Né? Nós poupamos as pessoas, como se o outro não fosse aguentar. Ou alguns têm medo de pedirem ajuda e serem rejeitados. Outros desenvolveram mecanismos de defesa devido a traumas, abandonos passados, onde vestiram uma capa de super-herói que dá conta de tudo. Pedir ajuda, então, para algumas pessoas é sinal de fraqueza. Não, tem que me mostrar forte. Tem que mostrar para as pessoas que eu consigo. Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou um carvalho invulnerável. Nosso coração precisa ser tratado. Mas Jetro aconselha o seu genro. Veja, gente, que um homem recém-convertido, ele compreendeu que um Deus que aliviou o fardo da escravidão, libertando o povo do Egito, é o mesmo Deus que nos convida a usar nossas capacidades, habilidades e sabedoria para aliviar os fardos de outras pessoas. Jetro poderia ter ficado quietinho. Fala, deixa meu genro se lascar, deixa esse povo se lascar. Ele poderia ter feito isso. Mas ele entendeu, peraí, se esse Deus é um Deus que alivia os fardos, que liberta o povo da escravidão, do jugo, do peso, então é o Deus que me convida a aliviar os fardos de outras pessoas. Então entenda isso, meu irmão, minha irmã, se Deus aliviou os seus fardos na cruz, o convite é para que você alivie os fardos de outras pessoas. Das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que estão ao seu lado. Se você entendeu o que Cristo fez, que Ele carregou fardos que eu e você não conseguíamos carregar, então o convite é, agora vai você, meu filho. Alivie os fardos daqueles que estão ao seu redor. Agora vamos observar atentamente o conselho de Jetro. Olha só. Agora, Moisés, ouça o meu conselho. Gente, precisamos aprender a ouvir. Uma necessidade urgente que nós temos de aprender a ouvir.
E que Deus esteja com você. Então, nesse caminho da humildade, da escuta, Deus está conosco. E olha só, seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as questões deles. Oriente-os quanto aos estatutos e às leis, mostrando-lhes como devem viver o que devem fazer. Escolha, porém, Moisés, dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que odeiam o ganho desonesto. Isso aqui tem um princípio importante aqui. Não peça ajuda para qualquer um. Peça ajuda para gente boa. Para homens e mulheres de caráter. Muitas pessoas já saíram feridas porque pediram ajuda para gente ruim. Mas já está falando, peraí, escolhe gente boa para dividir os fardos com você. Gente íntegra. Gente temente a Deus. Que merecem a nossa confiança. Que odeiam a corrupção. Tá? Então, peça ajuda, mas não peça para qualquer um. Tá? Existe uma frase que diz que você não deve sangrar em tanque de tubarões. Você não deve compartilhar suas fraquezas em qualquer lugar. Senão as pessoas vão devorar você. Peça ajuda para gente boa. Tem muita gente boa aqui nessa igreja, tá, gente? Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles atuarão como juízes do povo em todos os momentos. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples, eles mesmos julgarão. Que baita conselho. Né? Olha a sabedoria deste homem. Você acha que esses juízes aqui julgariam como Moisés? Claro que não. São homens diferentes. Alguns poderiam julgar algumas causas até melhor do que Moisés. Porque Moisés, esgotado, talvez não julgasse tão bem assim depois do almoço. Né? Depois de comer aquele maná, aquele sol na cabeça, a pessoa falando, ele... Pode repetir, por favor? Né? Você esgotado não faz bem as coisas, saiba disso. Quando compartilhamos os fardos, as coisas não vão ser do nosso jeito. E não precisam ser. É melhor que as coisas saiam do nosso jeito, ou é melhor que as pessoas ao nosso redor se desenvolvam para se tornar aquilo que Deus quer que elas sejam? O que é melhor? Mas olha só o resultado do conselho de Jetro. Isso tornará mais leve o seu fardo, Moisés. Porque esses homens vão dividir com você. Fardos precisam ser divididos. Se você assim fizer, e se Deus assim ordenar, e veja que depois da história, foi Deus que ordenou isso aqui mesmo. Foi Deus que usou Jetro para dizer isso a Moisés. Você será capaz de suportar as dificuldades. As dificuldades que vierem, você será capaz de suportar, porque você não vai estar cansado para isso. Você vai estar com energia. Né? Para lidar com dificuldades, precisamos de energia. E todo este povo irá para casa satisfeito. Gente, não sou eu que estou dizendo isso. Tá? Palavra de Deus. E esse texto não está aqui à toa. Se você ouvir a sabedoria, né, e Provérbios tem muito disso, né? Se você ouvir minha voz, você terá alegria para o seu coração, os seus ossos serão renovados. Mas nós precisamos fazer o quê? Precisamos ouvir. Precisamos aprender a ouvir. Se você ouvir a sabedoria, o seu fardo será mais leve. Olha só isso aqui. Você será capaz de suportar as dificuldades. As pessoas ficarão satisfeitas. Mas o que já está falando? Se você ouvir, se você fizer, se você obedecer à vontade de Deus, você vai desfrutar da vida abundante. Porque Jesus veio para trazer vida abundante. Então, gente, o nosso problema nem sempre são as dificuldades ao nosso redor. O nosso problema é a falta de energia para lidar com elas, porque nós estamos esgotados.
O problema não é enfrentar desafios ao longo da vida, isso vai ter. O problema é que nós estamos esgotados demais para lidar com elas. Livre-se do fardo de que as coisas precisam ser sempre do seu jeito. Não, seu filho não vai lavar a louça igual você. Esquece, né? Não vai. As tarefas domésticas, se você compartilhar, não vão sair do seu jeito. No seu trabalho, se você começar a compartilhar, não vai sair do seu jeito. Mas as coisas não precisam sair do seu jeito. O desejo de Deus não é que as pessoas façam as coisas da maneira que nós queremos. O desejo de Deus é que você seja um instrumento para que aqueles que estão ao seu redor se desenvolvam e sejam como Deus quer que eles sejam. Esse é o desejo de Deus. Quando queremos que as coisas sejam do jeito que nós queremos, e aí você estamos limitando o que Deus quer fazer na vida das pessoas. Nós falamos, não vou compartilhar porque não vai dar conta. Não vou fazer isso porque não vai dar conta. Está limitando. Está impedindo a oportunidade de que alguém se desenvolva e se torne aquilo que Deus quer que essa pessoa seja. Quando nós centralizamos as coisas, e quando queremos tudo do nosso jeito, impedindo que as pessoas ocupem o seu espaço, o seu lugar, nós estamos impedindo que ela se desenvolva para se tornar aquilo que Deus quer que ela seja. As coisas não precisam ser sempre do seu jeito, as coisas precisam ser do jeito que Deus quer. Deus não quer que você centralize todas as coisas. Se Moisés fosse orgulhoso, ele teria rachado, o povo teria rachado, muitos líderes não teriam sido despertados e desenvolvidos. E aqui cito Josué e Caleb. Se Moisés permanecesse no seu orgulho, Josué e Caleb continuariam lá. Durante o dia, deitado na areia, no deserto, cantando umas músicas. Né? Mas como Moisés não foi orgulhoso e não quis as coisas do seu jeito, mas do jeito que Deus queria, aí surgiu a oportunidade de Josué aparecerem, Calebes aparecerem, para serem usados como grandes homens de Deus. As coisas poderiam não ter acontecido como Moisés queria, mas aconteceram como Deus queria, e isso basta. Isso basta. Uma terceira coisa que nós precisamos admitir, e aqui estamos indo para o último ponto, tá? Você não dá conta de tudo sozinho, as coisas não precisam ser sempre do seu jeito. Isso aqui é um golpe no nosso ego. Você não é o protagonista da sua história. Você não é o centro de todas as coisas. Você não é o centro do coração de Deus, como alguns dizem por aí. Agora veja comigo qual foi a resposta de Moisés. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez algumas coisas que ele tinha sugerido. Moisés fez tudo. Aí de Moisés contrariar o sogro, né? Pelo amor de Deus. Né? Não é à toa, gente, que em Números 12, versículo 3, Moisés era conhecido como o homem mais manso que existia sobre a face da terra. Esse título ele ganhou. A própria Escritura deu para ele. O homem mais manso que existia sobre a face da terra. Mansidão nada mais é do que uma profunda humildade. É a ausência de orgulho. Ausência de arrogância, ausência de autopromoção. O que as Escrituras estão dizendo sobre Moisés? Moisés não era arrogante, não era orgulhoso. Moisés não queria promover a si mesmo. Moisés ouviu porque ele era manso. Porque o objetivo dele não era se promover. O objetivo dele era promover a Deus. Ele estava julgando o povo com o objetivo de promover a Deus. Ele tinha uma boa intenção ali. Eu quero ensinar esse povo os preceitos de Deus. Só que ele não conseguiu perceber que a forma como ele estava conduzindo não era boa. Então sim, você pode estar fazendo muitas coisas boas na sua vida, mas a forma como você está fazendo pode estar equivocada.
não era boa para ele mesmo e nem para as pessoas ao seu redor. Então Moisés aprendeu que para fazer o bem não basta boas intenções. É preciso servir de um jeito que realmente faça bem às pessoas. Fazer o bem sem considerar o outro transforma o serviço em uma expressão da nossa vontade, não de uma compaixão verdadeira. Sendo assim, amar não é fazer o bem do meu jeito. Amar é fazer o bem do jeito que o outro realmente precisa. E muitas vezes nós queremos amar as pessoas do nosso jeito, né? E talvez isso aí é uma das grandes crises do casamento. Quando você quer amar a sua esposa do jeito que você acha certo, meu amigo, vai dar ruim, né? Aí vem um livrinho que nos ajuda a compreender essas coisas, as 5 linguagens do amor, né? Nem todo mundo tem a mesma linguagem que a sua, né? Eu gosto de abraço, de beijo, minha esposa gosta de tempo de qualidade, né? Tempo longo de qualidade, né? Se a gente não aprender a amar as pessoas do jeito que elas precisam, não vai dar certo. Vai ser ruim para si mesmo, vai ser ruim para as pessoas ao seu redor. Se você quer fazer o bem de fato, não basta ter apenas a boa intenção de fazer o bem. Você tem que fazer o bem do jeito que o outro realmente precisa. E isso Moisés não tinha entendido ainda. Mas quando Moisés se deparou com o seu erro, o que ele fez? Ele ouviu e fez tudo que seu sogro tinha sugerido. Ele poderia ter virado para o seu sogro Jetro e ter dito, quem que é você? Peraí, Deus escolheu quem para libertar o povo? Fala aí, Jetro, né? Deus usou quem para libertar o povo do Egito? Sogro, desculpa, todo respeito pelo Senhor, né? Obrigado, inclusive, pela sua filha, né? Deus abençoe, mas eu sei o que eu estou fazendo. Você acabou de se converter, já quer me dar conselho? Peraí. Vamos com calma. Não preciso dos seus conselhos. Esse povo precisa de mim. Sogro, ninguém pode fazer o que eu faço, né? Moisés poderia ter agido dessa forma, mas Moisés fez o quê? Ouviu. Sabe por quê? Porque Moisés sabia que o protagonista da história não era ele. O protagonista da história não era Moisés. Moisés sabia que ele não era o centro da história. Moisés sabia que ele não era tão importante assim. Ele era só um instrumento. Ele morreu. E sabe o que aconteceu? A história acabou. Acabou a história. Putz, Moisés morreu, não vai dar mais certo, né? Deus levantou outra pessoa. Josué, que também morreu. E Deus levantou outro no seu lugar. Então, para Moisés, tudo bem promover outras pessoas, ser menos consultado, porque o objetivo não era promover a si mesmo, e sim promover a Deus. Gente, muitos de nós temos dificuldades em compartilhar os fardos, abrir mão de atividades, admitir fraquezas, porque isso implica em admitir que não somos tão importantes como imaginamos. Outros podem fazer o que eu faço. Isso tem sido uma baita lição para tratar o meu coração. Sabe por quê? Um dia que eu sair daqui, essa igreja vai continuar e Deus vai levantar outra pessoa. Eu não sou indispensável. Eu e você somos dispensáveis. Isso é um golpe para o nosso ego, mas que liberdade. Porque o objetivo da história, o centro da história não sou eu, não é você, e sim o nosso Criador. E aquilo que Ele está fazendo na história, nós somos instrumentos nas mãos dEle, e importa que Ele seja glorificado. E eu recebo com gratidão o lugar que Ele me colocou, e nós deveríamos receber com gratidão o lugar onde Ele nos colocou, e sermos livres para promover as pessoas, para amá-las. Isso significa abrir mão do anseio de ser amado, de ser admirado pelas pessoas, admitir fraquezas, admitir que não damos conta, é abrir mão de uma falsa autoimagem que criamos para esconder das pessoas quem nós realmente somos.
Moisés não ligava para nada disso. Porque ele era humilde. Porque ele era manso. O objetivo de Moisés não era promover a si mesmo, e sim promover a Deus. O protagonista é Deus. Como diz João Batista, no auge do seu ministério, quando seus discípulos estavam indo embora para seguir Jesus, aí os seus discípulos viraram para ele: João Batista, você não vai fazer nada. Você está perdendo popularidade, você está perdendo fama. As pessoas estão indo embora, o seu nome vai ser esquecido. Ele: importa que ele cresça, que eu diminua. Está tudo bem eu não aparecer, eu não ser consultado, eu não ser aplaudido. Quando saímos do centro e vivemos para a glória de Deus, aí sim desfrutamos da vida leve, porque o nosso interesse não é promover a nós mesmos, e sim promover a Deus e o que Ele está fazendo na história. Aí sim eu vivo não para ficar me promovendo, eu vivo não para ficar procurando amor, para ser bem visto, para ser aplaudido. Eu vivo para viver para a glória de Deus e para o bem do outro. Porque eu reconheci, eu não sou o protagonista. Eu não sou o centro da história. Eu me contento em ser um instrumento nas mãos de Deus. E por isso eu te convido a fazer essa oração aqui. Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me. Livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado. Precioso Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me. Livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser humilhado e desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado, do medo de ser esquecido. Dá-me a graça de desejar que os outros sejam mais amados e estimados do que eu. Dá-me a graça de, posto à parte, ver outros sendo escolhidos. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam. A herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta a tua beleza, eu procuro em vão por bens. Imagine se essa oração fosse verdadeira para nós. O grande problema é o nosso coração. Muitas vezes o fardo é pesado demais porque nós somos orgulhosos demais. Nós queremos atenção demais. Nós queremos admiração demais. Mas Moisés nos ensina como é ter um coração manso e humilde. Eu não me importo de não ser visto, de não ser lembrado. Importa promover os outros. Importa promover a Deus. Quando nós aprendemos essas verdades, gente, de que você não dá conta de fazer tudo sozinho, de que as coisas não precisam ser do nosso jeito, que nós não somos o centro da história, nós começamos a desfrutar do jugo suave, do fardo leve de Cristo Jesus. Então, para você levar para sua casa, você não dá conta de carregar tudo sozinho. Então, como você vai comunicar às pessoas ao seu redor que você está sobrecarregado e que precisa de ajuda? Quem que é o seu Jetro? Você precisa de um Jetro na sua vida. Você está caminhando com quem? Quem que você está caminhando para abrir o seu coração? Para compartilhar fardos, lutas, pecados. Você precisa de bons amigos sábios que ajudem a aliviar o seu fardo ao longo da jornada. Você precisa disso. Provérbio já nos aconselhou, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Você precisa de amigos que te ajudem e te deem bons conselhos. E você não é o protagonista da história.
Mas aquele que é o protagonista da história está te chamando para desfrutar do seu jugo suave, do seu fardo leve. O verdadeiro manso e humilde é Cristo Jesus. Você vai ouvi-lo? Ou você vai ser como o carvalho, que de tanto orgulho rachou? Mas pastor, eu vou começar a compartilhar as coisas, né? E eu vou ser menos consultado, menos procurado, e está tudo bem, importa que ele cresça e que você diminua. Pastor, mas eu vou admitir minhas fraquezas. Nosso Senhor Jesus Cristo se fez fraco. Que maior fraqueza é estar desnudo numa cruz, com as suas feridas expostas. Mas é por meio da sua fraqueza que nós somos curados e sarados. Mas pastor, eu vou perder popularidade, né? Quando eu estou centralizando as coisas, eu sou o destaque, as pessoas me amam, me aplaudem, né? Nosso Senhor Jesus Cristo também abriu mão da popularidade. Numa cruz ele foi humilhado, foi rejeitado, as pessoas falavam mal dele. Todas as respostas que seu coração precisa, todas as curas que eu e você precisamos, está em Cristo Jesus. Olhe para Jesus. Ele continua nos convidando, ei, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Venha aprender de mim, deixa eu tratar esse coração aí. Seu coração precisa ser tratado. Mas saiba disso, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque eu sou manso e humilde de coração. Que você possamos aprender de Jesus. E assim nós vamos desfrutar do que é viver leve ao lado dele. Eu quero chamar a Ana aqui na frente, Ana Paula, ela vai cantar uma canção. E eu convido você, durante essa canção, a fazer uma oração. Respondendo aquilo que você ouviu. Respondendo aquilo que a palavra falou ao seu coração. Porque tudo isso aqui que foi dito, não é só para você guardar na sua cabeça. Isso aqui está te chamando para uma resposta. Que resposta você vai oferecer? Você vai continuar caminhando sozinho, carregando fardos que Deus nunca quis que você carregasse? Vai continuar centralizando as coisas para garantir que as pessoas continuem te valorizando, te amando, dizendo, o que seria da minha vida sem tal pessoa? Toda aceitação, amor, valorização que você precisa está na cruz de Cristo Jesus. Onde por meio do sacrifício dele, nós temos a garantia do amor de Deus por nós. Ele nos ama perfeitamente, plenamente. Você precisa ser preenchido por esse amor. Toda a validação que nós precisamos está na cruz, que apesar de nós sermos pecadores, Cristo Jesus carregou o nosso fardo, os nossos pecados. E a palavra de Deus diz, eu e você somos justos. Que validação você quer mais do que isso? De que aos olhos de Deus você é justo. De que você é plenamente amado, apesar dos seus pecados, apesar da escuridão do seu coração. Na medida que nós entendemos esse amor, desfrutarmos desse amor, sermos ensinados por esse amor, nós vamos viver e aprender leves ao lado dele. Ore ao Senhor, busque a Deus neste momento. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer, comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar.
fazermos essa oração juntos. Vamos ler juntos? Orar juntos? Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado. Precioso Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser humilhado e desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado, do medo de ser esquecido. Dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados que eu. Dá-me a graça de, posto à parte, ver os outros sendo escolhidos. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta a tua beleza, eu procuro em vão por bens. Amém? Amém. Recebamos a bênção, que a graça maravilhosa que há em Cristo Jesus, que o amor eterno, suficiente de Deus Pai, que o consolo, a sabedoria do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, povo de Deus, hoje, por todo sempre. Amém. Gente, só duas coisas importantes para essa semana. Terça-feira, o encontro de oração é presencial, é a última terça-feira do mês. E no próximo domingo, nosso café da manhã será adiado, tá? O café da manhã será no segundo domingo do mês por causa do Dia dos Pais. Então, domingo que vem nós temos estudo bíblico normalmente, tá? No mais, Deus abençoe sua vida. Uma boa semana a todos.